temos aqui uma belíssima conversa. O Sniff está aqui muito contente. É o nosso animal de estimação hoje convidado, que hoje mesmo é dia do animal de estimação. E por isso, antes de iniciarmos a conversa com os nossos convidados, vou-lhe já pedir que nos envie fotografias do seu animal de estimação para nós podermos ir mostrando ao longo desta conversa. E quem é que temos em estúdio? O encantador de cães, Pedro Paiva, da Pet Behavior, como sabem, nosso colega aqui da CMTV. Bom dia, Pedro. Bom dia, a doutora Anabela Torres, que é da Clínica do Animal, cita na boba dela, que é uma especialista, eu sei, em animais e uma grande cirurgiã, portanto, muito gosto em recebê-la. E Ana Dias da Silva, que é a tutora do Sniff. E eu fico assim, tutora? O que é ser tutora? Ó Pedro, explica lá o que é uma tutora, porque eu fiquei aqui preocupada com isto. Não, uma tutora é uma responsável por um animal de estimação. Portanto, antigamente dizia-se dono. Poderia-se eventualmente, há uns tempos atrás, dizer o dono, não é? Mas felizmente as coisas caminham e têm uma evolução. E atualmente nós somos, aliás, sempre fomos, nunca quisemos foi aceitar dessa forma, né? Somos responsáveis por um animal de estimação. Portanto, o animal de estimação não é uma propriedade. Não é uma propriedade, não é uma coisa, não é algo que nós nos podemos apropriar. Muito então, bem. Neste caso, temos a Ana, que é a tutora ou responsável do nosso amigo Sniff. Nosso querido Sniff. Ó Pedro, e porquê que o Sniff hoje é o nosso convidado especial? Vamos falar de um tema que é a dor na alteração comportamental dos animais, mas também para os donos perceberem se o animal tem uma dor ou não. Porquê é que hoje convidaste o Sniff? É muito importante nós olharmos para um animal e percebermos se existe alteração comportamental. Esta alteração comportamental pode ser influenciada por diversos fatores. Inclusive, estávamos há pouco a falar por causa da Eagle, né? Tu conseguiste perceber que ela não estava bem, alguns sinais exteriores, claro. Mas se calhar na forma como ela estava a interagir, alguma coisa não estava bem, portanto, e tiveste, digamos que a sensibilidade é assim, não, eu tenho que ir ao veterinário e perceber o que se está a passar. Portanto, comportamento, normalmente, em grande parte, é influenciado por aprendizagens, por experiências, mas pode também ser influenciado pela questão da dor. E se é influenciado pela questão da dor, a forma como nós vamos solucionar esta alteração comportamental, a forma como nós a vamos abordar é completamente diferente. Claro que sim. Ana, Ana Dias da Silva, a tutora do Sniff, como é que percebeu que o seu cão tinha aqui um problema? Porque o Sniff tem dor crónica, não é? Portanto, é um cão que está permanentemente em dor, é isso? Pois, pelos vistos, acho que sim, eu não tinha noção. Mas como é que... eu estranhei desde pequenino, porque ele não era um cão que... Eu passei todos os dias nos jardins e ele não brincava como os outros cães. Não tinha o tipo de brincadeira que os outros cães tinham, e nem a frequência com que os outros faziam. Resguardava-se muito. Eu, para mim, era porque ele era mais mandrião. Era tímido. Okay. Depois fui sensibilizada por umas pessoas com algum conhecimento para a doença que ele poderia ter e fui atrás e, de facto, ele tem displasia da anca, e da anca também. Da anca e dos cotovelos, que a doutora saberá explicar. Pois, e é mesmo a doutora Anabela que nos vai explicar, então, as causas da dor aqui do Sniff. Então é assim, o Sniff tem uma doença articular, que é uma displasia de cotovelo. Ele tem uma coisinha ligeira na anca, displasia da anca, que normalmente... Portanto, a anca não encaixa bem, é? Sim. É um problema congénito, sim, que ele tem. Mas é ligeiro, o que ele tem mais é a displasia bilateral do cotovelo. Portanto, significa que tem uma alteração do cotovelo. A articulação não está bem e, portanto, causa-lhe dor quando se mexe, é isso? Sim, ele já nasceu, portanto é uma doença hereditária, congénita, e há uma alteração na anatomia da articulação que faz com que ele tenha uma postura diferente. Se a Maia vir, ele não tem uma postura normal. Ele lateraliza não sei se reparou quando ele entrou, não. Ele lateraliza a extremidade dos membros anteriores, sim, chama-se supinação, ele certo. É mais supinado que o normal. Tem uma atrofia muscular, portanto, não tem aquela musculatura normal, que vocês estão habituados a ver no labrador. Realmente... E isto é muito característico, desculpe interromper, dos labradores. Dos labradores. Agora, tem tratamento? Digamos que é um tratamento paliativo, certo. Ou seja, ele fez uma cirurgia
com 9 meses de idade, porque isto normalmente eles começam a ter sintomas entre os 4, 5 meses, começam a cochear por causa da alteração anatómica que eles têm. E ele foi intervencionado na altura, só que infelizmente as cirurgias ao cotovelo não travam a progressão normal da doença, ou seja, um animal com displasia do cotovelo inevitavelmente vai terminar numa artrite do cotovelo, o que provoca dor e rigidez da articulação. E faz medicamentação diária? Não tem feito até agora. O que ele fazia são suplementos articulares e depois tinha aqueles cuidados todos que foram aconselhados à Ana, que era não fazer muito exercício físico, portanto fazer só regular, precisamente para manter a parte muscular. E é um cão bastante elegante, ou seja, ela teve que controlar o peso, que o peso também não é benéfico para as articulações. Claro, mas isso é que também nos humanos assim não é? Verdade, Portanto, muitas vezes aquilo que comportamentalmente, em termos de saúde, é bom para os humanos, para os nossos animais de estimação, também não lhes dá gorduras, enfim, tudo aquilo que os comportamentos que nós temos, também temos de ter com eles. Ó Pedro, mas, na verdade, é uma coisa que me preocupa, realmente a mim preocupa-me. Eu, como como tutora de 3 cadelas, mais uma, preocupa-me muito, porquê? Porque eu tenho sempre medo, porque é que se elas têm dores de dentes, se comem alguma coisa têm dores de estômago, se por qualquer motivo, por exemplo, a No Name, que é uma das minhas cadelas, como tu sabes, anda a espirrar, ontem espirrou. Isto preocupa-me. O que tu estás a dizer são os sinais, não é? Claro. Portanto, alterações que nunca... alteração comportamental ou da dinâmica do cão no dia-a-dia, que são muito repentinas, significam que alguma coisa não está bem. Sim. Portanto, e há sempre, digamos que, o catalisador para esta alteração comportamental. No caso do sniff, por exemplo, havia aqui, quando nós iniciámos, e que vai ser um dos casos que vamos estrear no programa, havia aqui um comportamento em que, e foi isto que chamou a Ana até nós, que a primeira abordagem que ele tinha era sempre uma abordagem pseudo-agressiva. Ou seja, quando eu digo pseudo-agressivo é porque ele não é verdadeiramente um cão agressivo. O que ele fazia é, como tem dor crónica permanente, ele defendia-se. Claro. E quando era abordado, ele tinha uma forma, primeiramente, de se defender e recorria à forma com sinais de agressividade. Mas depois não partia para a agressividade e acabava por interagir. Portanto, depois, percebendo tudo o que se tinha passado com o sniff até então, nada levava a que fosse aprendizagem, experiência negativa. E então tínhamos que partir para o outro lado, que era a questão da doença, de perceber que se passava internamente. E, portanto, muitas vezes tu, quando vais fazer uma terapia comportamental a um cão, precisas de uma equipa multidisciplinar, nomeadamente uma equipa veterinária. Sim, com a doutora Anabela. Neste caso, solicitei à doutora Anabela que me ajudasse para perceber se existia, embora externamente dava para ver os sinais que a doutora Anabela nos falou, portanto, mas era preciso ter a certeza, porque nunca podemos fazer uma reabilitação, seja num humano, seja num animal de companhia, se eles tiverem dor. Portanto, aqui o foco foi reabilitá-lo em termos clínicos, não lhe dar dor. Claro. E já tivemos algumas provas. Ele gosta muito da doutora Anabela, está muito reconhecido. Já tivemos algumas provas em que a dor tem estado a diminuir e a abordagem com os outros animais já mudou, sem termos que fazer trabalho de reabilitação. Portanto, já brinca mais um bocadinho. A Ana pode falar sobre isso. Ana, ele está um bocadinho mais brincalhão. Já lhe tem diferenças, sim, tanto a nível de reação aos outros cães, porque ele não reage assim com todos, mas com quase todos. E brincou. Depois magoou-se até. Não correu muito bem, mas eu achei tão positivo que deixei ele brincar, que depois ficou um bocadinho com uma mazelazita aqui no cotovelo. Mas sim, já é como nós, as ditas melhoras. Quando estamos melhores, esquecemos logo que temos as dores, não é? Portanto, ele sentiu-se mais confortável e abusou. Anda cá, Sniff, anda cá. O Sniff é muito simpático, portanto, não tem, neste momento, qualquer comportamento agressivo, como vê, e, portanto, o Sniff é um dos casos que vai ser abordado no SOS Tonos. Sim, é um dos novos casos que nós estamos a filmar, abril. O Sniff vai ser um dos novos casos. Anda aqui, mesmo anda aqui porque é fundamental nós percebermos que antes de partirmos para qualquer tipo de reabilitação ou aprendizagem, temos que garantir o bem-estar clínico do animal. Convém. Espera aí, que lá vou eu com a minha cadeira atrás do Sniff. Convém garantirmos que o animal está de perfeita saúde.
que clinicamente está tudo Senta, bem. Sniff, senta. Portanto, e só então aí é que faz sentido qualquer tipo de trabalho comportamental com eles. Exatamente. O Sniff nunca foi pai Não, 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 não. e não vai ser pai. Não, eu descobri isto muito cedo. Ele, quando foi operado aos cotovelos com os 9 meses, eu Pronto. tratei logo da situação. Não, é porque eu achei que ele estava a ficar muito entusiasmado para eu cheirar a cadela. Não, de todo, de todo. Não será por aí. Não é por aí. Ó Pedro, explica-me lá se as minhas cadelas tiverem dores de dentes, como é que eu percebo? Começam a rejeitar a comida? Um dos sinais, por exemplo, começam a rejeitar a comida. Podem eventualmente mostrar sinais em que, quando tentas manipular ou tocar-lhes, elas fugirem ou até evitarem contacto. Podem até que tu estás a mexer e sem querer elas rosnarem-te. Pois. Portanto, e se nunca te rosnaram até aquele dia, ao estarem a fazer isto, alguma coisa não está bem. Portanto, são comportamentos repentinos que nunca aconteceram e, ao acontecer, a primeira coisa que nós temos que ter a certeza é que, clinicamente, o animal está bem. Portanto, vamos logo a um veterinário, neste caso aqui à doutora Anabela. Doutora Anabela, quais são os casos mais frequentes de dor, não estou a falar de doença, mas de dor, que lhe aparecem? São vários, normalmente os articulares, estas displasias de anca, estes problemas congénitos, a dor também, o tártaro também, como está a dizer, quando eles têm, para além de terem esta dificuldade e de poderem rosnar, também ficam a babar-se imenso, portanto isto é sinal de dor. As otites também é um dos casos frequentes. Não deixam mexer nas orelhas, porque se coçam permanentemente, e isto, claro, que vai influenciar a relação que têm no dia-a-dia, não é? Claro. Portanto, se eles estão em dor, isto vai influenciar. E se não for tratado, depois pode agravar até a relação, e daí então começam a surgir verdadeiros comportamentos que nós não queremos, mas estão na base, está a dor. No caso do Sniff é relativamente E diferente, quanto porque é mais dor tarde crónica. agirmos, pior. Eu estou a ver aqui que na trela do Sniff está aqui um saquinho dentro, isto é para apanhar os cocós do Sniff, não é? Olhem que boa ideia, agora parecia aqui, estava a fazer um truque de magia, a tirar, estão a ver, parece que estou a tirar aqueles lenços dos mágicos. Mas Que boa ideia! às vezes há donos que fazem magia e que não veem, e que não fazem de conta que não veem no chão a prenda. Pois, exatamente, Esses também querem fazer mas na magia. verdade os cocós não Não desaparecem desaparecem sozinhos. E isto é muito importante e é uma excelente ideia, provavelmente muitas pessoas já a usam, mas usar na trela os saquinhos e não, é isso, não olhem para o lado, apanhem mesmo as coisas. Ele não Pedro, desaparece sozinho. foi realmente um gosto receber-vos. Estes temas são sempre muitíssimo interessantes. Portanto, tanto quanto percebo, temos na próxima equipa do SOS Seguros também a doutora Anabela Torres sempre a colaborar. Vai-nos dar este acompanhamento que é fundamental, porque nunca poderíamos partir para a reabilitação do Sniff, fosse célula clínica ou fosse célula comportamental, sem garantir a ajuda, sem ter a garantia da ajuda da doutora Mas Anabela. a doutora Anabela também intervirá noutros casos, se for caso disso. Sempre que houver necessidade, eu irei pedir à doutora Anabela para nos ajudar. Muito obrigada, doutora Anabela. Foi um gosto recebê-la. Eu tive recentemente uma cadela operada, não foi por si, mas sei que é uma excelente cirurgiã. Quais são as cirurgias mais frequentes? Depende, normalmente eles são muito malandrecos e ingerem muitos corpos estranhos. Corpos estranhos. Por exemplo, Olha, sábado tivemos que fazer uma cirurgia, tirar uma cordinha que ele tinha engolido. o que é que tinha engolido? Desculpa. Uma corda. Uma fio, corda? Um fio, sim. Isso é muito frequente nos animais, nos gatos sobretudo. Chamam-se corpos estranhos lineares. Eles ingerem as linhas, não sei se viu. É só tutora de cães, não de gatos. Não, não tenho gatos, não. Ok. E os gatos brincam imenso com aquelas fitinhas do Natal. E eles ingerem. E meias também é um lugar? Os meias, panos, já tive tudo. Caroços de, sei lá, de pêssego. E o problema que tiveste acontece imenso, a torção de estômago. Ok. Imenso. Olha, por falar em torção de estômago, vamos ver uma fotografia da Eagle. A Eagle que, como sabem, já está em casa. Aí está a Eagle, como estão a ver, a Eagle está com o seu body cor-de-rosa porque está a proteger a cicatriz. Está muito bem disposta, já se foi deitar numa chaise longa à beira da piscina. Isto ao fim de 2 dias de estar em casa e ao fim de 3 dias de operação. Portanto, eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que se preocuparam com a Eagle. Como veem, ela está fresca e fofa. Vamos mostrar mais fotos. Fotos que nos enviaram. Olha, aqui está um senhor cuidador de três cães.
3 huskies, não são, doutora? São. Pedro, podes ir comentando. São 3. Aqui temos. Não consegui perceber que raça estaríamos a falar. Foi tão A ver rápido? Ali, foi muito rápido. Aqui temos, não, foi a Maria Helena que mandou, não percebo se é um cão, se é um gato. Não, é um cãozinho. É um cão, mas estás a ver? É a Mimi, estão aqui a dizer que é a Mimi. E Aqui é um temos gato. um felino. Aqui é um gato. Aqui é um gatão. Que lindo, é uma gata, chama-se Érica. Por norma, os gatos, a questão das bolas de pelo também costumam trazer algumas dificuldades, não é? Ingerem, quando estão aqui a mudança doutora de Anabela, pelo? não, na higiene diária, Sim. eles, de tanto se procederem à sua higiene, ingerem muito pelo e formam dentro deles o próprio pelo bolas. E é preciso Umas bolas. operar. Às vezes sim. Às vezes sim, porque eles fazem depois não absorção. têm a capacidade de regurgitá-las. É verdade. isso? Portanto, e existe inclusivamente alguma forma de prevenir isto. não é? Olha que bonito o Ruca. O Ruca, com certeza, um cão adotado, presumo. Um cão muito bonito. Foi a Patrícia que enviou. Aqui, que mimo. O Brutus, que não parece nada Brutus e que parece ser um cão de raça Cão de perigosa. potencialmente perigosa. Mas que não é. Mas que não é. E aqui dá para desmistificar que potencialmente perigosa é a educação que se dá e não a raça. E se calhar temos aqui um desses casos. É verdade, está um belo exemplar. Está muito bonita esta fotografia, é muito, muito doce. O Brutus, estes cães tornam-se até muito protetores. Agradecemos naturalmente a todas as pessoas que nos enviaram estas fotos. Já sabem, se estiverem em apuros, por qualquer motivo, porque o vosso cão tem um comportamento que não é aquele que gostam, porque o vosso cão tem ali qualquer coisa que não vos parece muito normal, entrem em contato com o SOS Todos em Apuros, aqui com a CMTV, porque o Pedro Paiva e a sua equipa, na qual também se insere a Anabela Torres, da Clínica do Animal, na Bobadela, estarão ao vosso dispor. A Ana Dias da Silva, tutora do SNIF, já vamos poder vê-la num desses programas a partir de abril. Muito obrigada ao SNIF, obrigada. O SNIF Já se cansou. Está a meditar, O SNIF está a já se meditar. cansou e já está a descansar. Muitíssimo obrigada. Obrigado,